Aqui é o Onix Lorenzoni, nós estamos em mais um episódio do Desafio de Gestão Pública. Esse podcast é direcionado aos nossos prefeitos, vereadores, secretários, prefeitas, vice-prefeitas. O objetivo é olhar para o município com um olhar de inovação, transformação de vidas e construção de boa qualidade de vida para as pessoas que moram nas nossas cidades. Hoje eu tenho um convidado super especial. Ele é um homem de múltiplas funções. Diretor de cinema, diretor de televisão, diretor de teatro, autor de livro, autor de peça. É uma pessoa de uma capacidade e um conhecimento extraordinário. Também dramaturgo. Portanto, nós estamos diante de um ser humano que vocês vão gostar muito. Moacir Góes, bem-vindo. Obrigado, é um prazer conversar contigo, sempre. Vamos lá. Uma das áreas principais das tuas atividades profissionais é a questão da comunicação. E eu vejo muitas vezes que prefeitos, ou prefeitas fazem equipes, fazem trabalhos extraordinários que ninguém fica sabendo. Ou muito pouca gente fica sabendo, né? Outras vezes eu vejo a preocupação já no primeiro semestre do ano da primeira gestão, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Os administradores não estão olhando lá na frente, estão olhando os próximos 2 ou 3 meses, né? Como é que, da tua experiência, um homem que conhece comunicação como poucos, como é que tu enxerga a situação de um prefeito ou de uma prefeita que está no início do seu mandato? Que postura, que cuidados, que preocupações ele tem que ter com a famosa conversa com o cidadão e a cidadã do seu município? Onix, a gente vive hoje uma revolução no mundo contemporâneo do quilate do que vivemos no século XIX na Revolução Industrial, que é a revolução da comunicação, né? Isso impacta tudo, isso muda a relação das pessoas com os outros, com a coisa pública, com a política, etc, etc. Não tem como fugir disso. Ou você encara isso, ou você de alguma maneira lida com isso, dialoga com essa realidade, ou você sucumbe, na verdade, né? Essa realidade faz com que, ou fez com que a relação cidadão-prefeito, cidadão-gestor também mudasse muito, né? O que caracteriza essa mudança radical na comunicação, através disso daqui que todo mundo tem e que está no jogo hoje do cotidiano, é a necessidade de uma comunicação de proximidade, que é o que eu chamo, né? A gente falando especificamente sobre o mundo da política ou da relação da política com o cidadão, do gestor com o cidadão, hoje em dia isso mudou radicalmente e eu acho que é para melhor, porque esta comunicação de proximidade, ela necessita e ela se funda numa relação de verdade, não uma relação de uma construção artificial de um discurso ou de uma imagem ou de uma grande produção. O cidadão hoje tem uma consciência plena, eu acredito muito nisso, de que quem banca o Estado, quem banca a gestão é ele. O governo nenhum produz dinheiro. Quem produz dinheiro é a população, quem produz dinheiro é a vida das pessoas. O governo gere o que as pessoas produzem, na verdade, né? Então, as pessoas têm consciência. Antigamente, Onix, a gente via, por exemplo, algumas reportagens na televisão, principalmente nos horários de locais, né? De entrevistas locais e tal, você viu uma senhora numa fila de um posto de saúde pedindo, pelo amor de Deus, ser atendida, como se aquilo fosse algo que alguém devesse, né?
E hoje você não tem mais isso. Hoje você tem uma pessoa que diz o seguinte: eu pago os meus impostos e não estou sendo atendida. Isso não é possível e tal, não sei o quê. Ou seja, a consciência cidadã veio pela consciência de que o cidadão banca tudo. E é a ele que deve ser dirigido, na verdade, a gestão da coisa pública, vamos dizer assim, né? Isso mudou. A consciência cidadã veio pela clareza dos direitos e da função do indivíduo, né? Da importância do indivíduo. Então, eu acho que hoje é absolutamente fundamental que os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais e tal, estabeleçam uma comunicação de proximidade, de verdade, de olho no olho. Isso é absolutamente fundamental. Ninguém crê mais na superprodução, ninguém crê mais no supermarqueteiro, esse tipo de coisa. Isso já vem, inclusive, com um selo de que estão querendo me enganar. Uma pergunta que seguramente os prefeitos estão fazendo: o que eu não devo fazer e o que eu devo fazer para ter sucesso na minha comunicação com os meus munícipes? Você não deve mais prometer aquilo que não é execuível, aquilo que não é possível. As pessoas sabem que aquilo que se falava muito, que a política é a arte do possível e tal, não sei o quê, as pessoas compreendem isso. As pessoas não acreditam mais na fantasia. Então, a comunicação de proximidade, ela necessita, ela se funda na verdade. Então, a primeira coisa é, quando você diz a verdade e quando você promete o execuível, promete aquilo que é realizável, a população se compromete com isso e você cria aliados. Quando você promete o irrealizável, a pessoa já se afasta de você. Então, assim, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: fale a verdade, fale o possível e realize, porque aí você consegue criar um laço de comunicação e efetiva comunicação entre as pessoas e a gestão. Isso é muito importante. Outra coisa, Onyx, assim, você sabe isso muito bem, dirigir, gerir, né, uma cidade, um estado, um país, um mandato e tal, é você escolher algumas coisas, é você escolher prioridades. É preciso criar marcas. Isso é muito importante. Por quê? Porque esta marca será a concretude da tua relação sincera com as pessoas. Eu vou fazer isso. Isso é possível de ser feito e faça isso. E isso será lembrado. Se é possível fazer isso, será possível também fazer outras coisas. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, ou fazer uma pergunta, seria: qual é a tua marca? Ou quais são as tuas marcas? O que você vai deixar e o que você vai construir de legado para essas pessoas? Isso é absolutamente fundamental. Sem isso, você não sustenta nada, você não constrói nada. Onyx é aquele cara que enfrentou a pandemia, que estava lá e que fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Isso é uma marca, ninguém tira. Ninguém tira. Isso aí é essa pessoa. Isso é muito importante, criar marcas. Isso significa, no jargão que a gente usa em comunicação, âncoras mentais, que é aquilo seguinte: a pessoa guarda aquilo. Não, a importância da marca não é o marketing só. A importância da marca é a pessoa ter a certeza de que alguma coisa está sendo feita e foi feita e é a cara daquela pessoa, daquele gestor. Uma pergunta que eu acho que deve estar na mente, né, de todo gestor é o seguinte: se esforçou, montou uma boa equipe, está tentando fazer o melhor que pode, e acontece um problema, né? Daqui a pouco explodiu lá uma tubulação, numa chuvarada, destruiu uma avenida, invadiu a água um bairro, teve um problema, teve uma crise na administração, seja qual for. Quais os passos que deve um prefeito tomar para fazer um enfrentamento dessa crise? Todo mundo fala
em gabinete de crise, né? Acho que tem que ser. Eu sempre olho desconfiado para isso. Eu acho que tem que ser gabinete de solução, né? Como é que resolve o problema, né? Claro. Porque na verdade a expectativa das pessoas é de que o cara está lá, seja lá um homem ou uma mulher, para resolver o problema, né? Ele não foi eleito para trazer um novo problema para aquela comunidade. Então, quando tem assim uma crise ou um mau atendimento no posto de saúde, uma superlotação no hospital da cidade, né? Teve lá uma, sei eu, um surto de dengue, né? Ou de influenza. Como ele deve lidar com os momentos ruins? Qual é a conduta que um prefeito deve ter? Porque muitas vezes pega-se o radialista da cidade, Uhum. ou o cara que escreve no jornal regional, e esse cara vai cuidar da comunicação da prefeitura. Mas nem sempre ele, ou então é o apresentador dos comícios, né, que vai cuidar da comunicação. E eu acho que as prefeituras têm que observar, os prefeitos e prefeitas, de que o que tu estavas falando no início, ele é a alma de uma administração. Então, na crise, ele tem que ter determinadas ações aí que tu vai sugerir, mas ele também precisa ser muito criterioso com quem vai falar por ele e com ele, com a sociedade daquele município, não é isso? Tem uma coisa que é o seguinte, no caso da crise, seja uma tubulação que estourou, seja, um bairro que ficou sem luz e tal, eu diria imediatamente o seguinte: vá lá conversar com as pessoas. As pessoas precisam saber que você sente a dor delas. Isso é absolutamente fundamental. Você está na prefeitura porque você foi colocado lá pelas pessoas, para resolver problemas, né. Ela não te colocou lá para que seja um projeto alimentar um projeto pessoal. Então, momentos de crise, a primeira coisa, vá lá sentir o que as pessoas sentem, se solidarize com elas. Diga a verdade sobre por que que aquilo ali aconteceu e as possibilidades disso, ser, ajeitado, consertado, etcétera. Mantenha o diálogo, né. É óbvio que quando acontece um desastre, alguma coisa, imediatamente não se pode, resolver, mas é preciso que as pessoas acompanhem e acompanhem diretamente, olho no olho. Esse olho no olho pode ser, por exemplo, uma mensagem que você manda para aquela região, para os grupos de WhatsApp, esta organização, mas a ação imediata é vá lá e se solidarize com aquelas pessoas. Você Sabe que, desculpe, desculpe, termine. Não, não, pode é o falar. seguinte, tu me lembrou uma coisa que eu acho espetacular. O Rudolph Giuliani era o prefeito de Nova York quando deu o 11 de setembro, né? E as Torres Gêmeas caíram, aquela coisa, aquela tragédia. A primeira autoridade pública que chegou no World Trade Center, lá nos escombros, foi o Rudolph Giuliani. Ele está com febre, extremamente gripado, e ele mandou botar uma barraca lá e ele passou 3 dias, 3 noites com a mesma roupa. Ele ficou 3 dias e 3 noites lá, e só arredou pé quando ele estava convicto de que tudo que podia ser feito naquele momento havia sido organizado pela prefeitura de Nova York. Pois é. Depois, um repórter fazendo uma entrevista, isso eu vi através dessa entrevista, com ele, né, perguntou, né, como que ele agiu, por que que ele tomou aquela decisão e tal, e como é que as coisas aconteceram, como é que ele buscou as soluções. Aí ele pegou uma reguinha que ele tinha sobre a mesa dele, né, que estava escrito: "Não, não fiz nada de especial, eu cumpri o que eu acredito". E ali estava escrito: "O lugar do prefeito é onde o povo está". Então isso isso corrobora exatamente isso que tu falou, né, e que essa lembrança fique na cabeça dos atuais gestores municipais, né, quando tem uma crise tem que ir lá sentir a dor das pessoas, porque tu foi colocado por elas exatamente para compartilhar com elas os bons Existe e um os maus foi momentos.
existe uma coisa que assim, eu tenho estudado um pouco, que é o seguinte: a gente vive uma crise da ideia extraordinária, civilizatória do homem público, ou seja, o homem que se doa ao público, né? É aquele cara que abriu mão de suas tarefas, vamos dizer assim, pessoais ou de progresso pessoal e, de alguma maneira, cuida do que é público, cuida da coisa pública. Isso tem um fardo, isso tem uma extraordinária volta, né, do dever cumprido, das coisas melhorarem. Mas o homem público tem que estar no público, né? Ele não pode se encastelar. O cara que se encastela, ou o político, ou a política que se encastela, é o fracasso da política, na verdade. De alguma maneira, é o sequestro da política. Isso acontece muito quando os governos, por exemplo, são quase que protagonistas nos processos de corrupção, nos processos de abandono da coisa pública em função de um projeto particular de poder, etc, etc, etc. A política é sequestrada, né? E, ao contrário, a gente deve afirmar que a política é exercida por homens públicos. E isso tem um valor extraordinário. E tu diria que, na tua visão, a política é a partilha da solução dos problemas, né? É compartilhar, né, com a população. Eu também acredito fortemente nisso. Bom, e que passos deve dar um prefeito e uma prefeita na construção desta identidade ou destas marcas que tu te referia há bem pouco tempo atrás, que são importantes para um gestor, né? Porque eu vejo muito prefeito e muita prefeita querendo investir em obra. "Ah, tem que fazer obra, tem que fazer obra". Eu concordo que obra pública é importante, é claro que é. Agora, se não houver um conceito, que comunique verdadeiramente com a sociedade, se não houver um compartilhamento do sucesso e da dificuldade, o cidadão que votou, ele não se sente partícipe, ele se sente órfão, ele se sente largado por aquele que assumiu o comando. Então, mas isso é um caminho complexo, isso não é uma coisa muito simples de ser, construída. Como é que tu imagina que tu poderia sugerir, né, um caminho para que os prefeitos pudessem construir as marcas e pudessem fazer com que as pessoas enxergassem isso? Porque às vezes as pessoas constroem, mas a população não enxerga. Eu acho que a questão fundamental é, primeiro, ter prioridades, né? Você, quem quer atacar tudo, não ataca, perde a batalha com absoluta certeza disso. Então, a eleição de prioridades é fundamental. A comunicação dessas prioridades é fundamental. Não tem como fugir da rede social. Criar um ambiente em rede social absolutamente presente. E não é, por exemplo, aquela coisa que vira meio marketing, sem emoção, sem pessoalidade, nada. Você sabe que não é a pessoa que está fazendo, é alguém que está contratado para fazer. É isso que eu te digo, assim, a comunicação de proximidade. Se você não elege prioridade, você não tem o que comunicar. Tudo que você comunica, você vai se perdendo, você não retém. Então, a criação de marca é isso. Por isso que eu falei de âncora mental. Fica na cabeça da pessoa, né? Então, assim, obra não é hoje mais algo que foi no passado, que era o cartão de visita de qualquer gestão. Hoje, o cartão de visita de qualquer gestão é a funcionalidade da obra. A pessoa tem que compreender aquilo. É isso que eu digo quando falo sobre tem que se entender que é possível fazer neste tempo e isso é por conta disso. Ou seja, eu vou solucionar esse problema. E aí a pessoa tem que estar lá. A rede, ela não libera o gestor de estar na ponta. Ela é um auxiliar disso. Ela constitui isso. Não adianta você pagar a equipe mais incrível de redes sociais se o gestor ou a gestora não está incumbido dessa missão, na verdade. Porque o homem público é missão. Não adianta.
Então, assim, crie marcas, não faça obras. Pode ser que a marca seja uma determinada obra, né? Criar marcas é criar aquilo que é prioritário na vida das pessoas. E ponha prazos. Que a gente vê, por exemplo, que às vezes as obras ficam ali atrapalhando a vida, atrapalhando o cotidiano das pessoas, e elas não têm ideia de como é que aquilo ali vai resolver a vida dela ou vai melhorar a vida dela. Eu acho que é muito simples, Onyx, e o simples é muito difícil de fazer, né? Quando você tem uma primeira gestão, todo mundo quer atacar de tudo, né? São muitas secretarias e tal, há uma diluição do dinheiro e tal. Cabe ao gestor fazer a eleição das prioridades. Isso é possível hoje, muito mais do que antes, porque hoje as pessoas sabem que nem tudo é possível e entendem isso. Mas o que elas vão cobrar é o seguinte: você não fez aquilo que deveria fazer ou ter feito quando isso era a prioridade. Vida é prioridade, né? Segurança é prioridade. Nenhuma sociedade se constitui fora da ideia de ordem, seja ela qual for, e ela muda, porque as mentalidades mudam, etc, 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 né? Mas essa ideia de ordem é absolutamente o que sustenta a vida cotidiana. E quem mais precisa de ordem, em última instância, é quem menos tem. Quem mais tem, por exemplo, bota o muro, o carro blindado, etc. Então, uma prioridade para qualquer gestor é botar ordem. Se, por exemplo, as forças de segurança são do Estado, cabe às prefeituras, por exemplo, o ordenamento do cotidiano da cidade, né? Isso é ordem. Isso é absolutamente fundamental. A iluminação, o calçamento para as pessoas mais velhas, isso é o que as pessoas necessitam. Ordem. Saber que eu vou e volto. E que entre isso e outro eu não vou ser morto, assaltado, humilhado, etc, etc, etc. Eu diria, quando você faz uma obra, você está construindo a ideia de ordem. Quando você ilumina uma rua, você está construindo uma ideia de ordem. E isso é o que as pessoas precisam, porque o resto elas fazem, irmão. Essa que é a questão, as pessoas empreendem as suas vidas, as pessoas ganham a sua vida. O brasileiro rala muito, sai de casa todo dia, rala muito, sustenta a família, luta pela família, etc. Cabe ao poder público estabelecer aquilo que é necessidade e vocação do poder público e da política, que é ordem. Moacir, na tua visão, né, sobre os prefeitos das capitais, das principais cidades brasileiras, aonde que tu vê um ou dois prefeitos, ou dois exemplos, pode ser fora do Brasil também, e tu vê que o prefeito conseguiu construir uma boa comunicação com a população e conseguiu estabelecer canais aonde o cidadão se sente participante, né, do processo de transformação da sua cidade. Tu enxerga isso em alguma prefeitura brasileira ou fora do Brasil? Eu enxergo o exemplo do Giuliani é um dos exemplos mais extraordinários, né? O exemplo, por exemplo, aqui na América do Sul, em Medellín também. Medellín houve um acordo entre a política e a população para manter. Entra e sai prefeito e esse projeto não é abandonado. Aquilo ali mudou a cidade. Então é possível fazer. Há pactos na política e é preciso fazer pactos com a população. Os governos municipais que conseguem êxito, de alguma maneira, estabelecem pactos com a população e os setores daquela sociedade. Vamos fazer isso, vamos enfrentar essa questão. Porque hoje não se enfrenta questões estruturantes sozinho. Você tem que ter uma pactuação com a sociedade. Por exemplo, a questão da segurança, que é uma questão muito mais profunda
e terrível do que a gente ouve por aí, dos lugares onde os territórios estão tomados, né? O Estado já não entra mais, a sociedade organizada já não entra mais. São populações inteiras que são prisioneiras disso. É preciso um pacto. É preciso um pacto para enfrentar a questão da segurança, seja na cidade, seja no Estado, seja no país. Isso está se transformando, nós não temos aqui o terrorismo que se constitui lá fora, que é às vezes muito mais ligado a fundamentalismos ou a questões políticas, vamos dizer. Nós temos aqui a construção de um terrorismo de narcotraficantes e milícias que estão colocando em questão a democracia liberal, o Estado democrático de direito. Existem pessoas no Brasil hoje que não estão sob o Estado democrático de direito. Então, assim, eu vejo que na gestão do município começa tudo. E se a gente tiver a sensação, a impressão, saber o valor dos pactos, porque o que acontece quando você faz um pacto? Aquele que joga contra, ele vai ficar fora e fica visível. Quando você compactua, pactua com a sociedade, com as forças vivas da sociedade, cara, você passa a ser um líder dessa comunidade e não alguém que vai fazer por ela, você vai fazer com ela. Então essa ideia de pacto pode ser na segurança, pode ser na educação. Se a grande questão é a educação, vamos fazer um pacto pela educação. Isso será a nossa marca. Isso será o quê? Será algo que eu vou apresentar no final como mudamos a vida dessas pessoas. Eu tenho uma sensação que nós estamos reconstituindo, em parte, o sistema feudal. Ou seja, aquilo que nós tínhamos lá, né, no final da Idade Antiga e depois na Idade Média, que eram os feudos, principalmente aqui na Europa, né? Hoje nós temos feudos nas cidades de facções de narcotraficantes. Porque tem áreas aonde, e lamentavelmente, né, no teu Rio de Janeiro aí, aconteceu, né, por decisão, né, da Suprema Corte, nem o BOP, nem o Exército estavam autorizados a subir, né, nas comunidades aí, do Rio de Janeiro. E durante esse período, o que aconteceu? Se legitimou um feudo do tráfico. Ou seja, aquela área urbana, habitada, densamente povoada, ela virou uma área onde quem governa não é nem a prefeitura, nem o governo do estado, nem o governo federal, quem governa são os narcotraficantes. Então, esse é um caminho. Hoje nós temos ilhas assim. A minha preocupação é que quando essas ilhas começarem a se transformar em arquipélagos, e não é apenas uma figura de linguagem, isso significa que esses territórios aumentarão de maneira gigantesca. Nós vamos ter um embate ainda no Brasil, obrigatoriamente, entre o Estado brasileiro, né, e o narcotráfico. Ou seja, a Colômbia fez isso com as Farc, né? E a Colômbia conseguiu vencer exatamente fazendo o pacto em Bogotá, o pacto em Medellín, né? Não só a questão da segurança em si, né, mas também tudo aquilo que cercava a vida das comunidades mais carentes, que por carência eram dominadas pelo tráfico. O problema hoje no Brasil, quer São Paulo, quer Rio, quer grandes centros do Norte, do Nordeste e do Sul, é de que não é apenas pelo tráfico, é a força da milícia que ajuda o tráfico a se estabelecer, que passa a ter poder de polícia, poder de vida ou morte, vira o judiciário da comunidade. Ou seja, nós temos feudos estabelecidos dentro de grandes cidades no Brasil, de maneira clara, assemelhados ao que a gente via na Idade Média. Tu tem concordância ou discordância com essa leitura? Eu acho que é uma boa imagem, porque é um retrocesso, né? O Estado Democrático de Direito ele é uma conquista civilizatória extraordinária, né? São direitos.
direitos e oportunidades iguais, né? Todos somos iguais perante Deus e todos somos iguais perante a lei. Isso fracassa nos territórios dominados pelo crime organizado. E aí, Onix, tem uma coisa mais terrível que é o seguinte: esta opressão, essa violência, ela recai de maneira muito mais terrível sobre as mulheres e as crianças. É incrível isso. As meninas, por exemplo, são tratadas como escravas, apanham, as coisas são gravadas, são colocadas em rede, as crianças começam a crescer tendo como referência aquilo, e as mulheres, que normalmente nesses lugares são aquelas pessoas que comandam um pouco ou tentam de alguma maneira organizar a família, manter a família, as mães e as avós, elas sofrem barbaridades diante dessa situação. É uma angústia muito grande. A vida é marcada por insegurança e angústia de todos nós, mas nesses lugares é muito, porque a sensação de solidão e de abandono é muito grande. Então, assim, não há hoje no país nenhuma questão mais urgente, do meu ponto de vista, do que resgatar esses territórios que você chama de feudos, porque são feudos, né? O que caracterizava o feudo? Era que existia um senhor que era a lei divina e era a lei dos homens ali, né? Exatamente. Você não era absolutamente nada. Você era alguém que era um súdito, vamos dizer assim, né, daquele senhor feudal. Ele era proprietário da sua vida, na verdade. E é o que acontece muito no Brasil hoje. Eu sou otimista, por talvez formação ou dádiva divina, porque a situação é difícil, mas eu acho que tem jeito, tem jeito. Também acho que sim, e acho que o Brasil tem condição de virar esse jogo. Agora, eu resolvi tocar nesse assunto porque não dá para o prefeito olhar para o lado, fazer de conta que não é com ele, que a responsabilidade é do Estado ou da União. Nós chegamos num momento no Brasil que a gente vai ter, sim, que nos envolvermos todos. Falou impacto pela educação, esse é vital, né? Dá um programa inteiro aqui, né? E o papo está tão bom que nós já estouramos o nosso tempo. Mas já está convidado para o próximo, né? Para nós falar de outros assuntos e continuar, né, nessa reflexão sobre o Brasil e os municípios. Mas eu acho, sinceramente, que o grande pacto que o Brasil vai ter que fazer envolvendo as cidades, os estados e a União será pela segurança pública, porque esta é a função primeira do Estado. O Estado foi inventado, foi criado para isso, Exato. para dar segurança para as pessoas, né, para proteger a vida das pessoas, para tentar fazer com que todos tivessem oportunidades iguais, aí cada um vai desenvolver lá o seu potencial. Mas hoje pela ausência ou pela omissão da administração pública, o Brasil caminha a passos céleres para consolidar. Hoje são ilhas, mas poderemos ter aí um ou vários arquipélagos, né? Quando eu falo pacto, Isso é terrível, isso é terrível. e quando eu falo pacto, assim, nenhum governador conseguirá fazer isso sozinho. Não, de jeito nenhum. É preciso a justiça, é preciso a sociedade, é preciso o parlamento, é preciso que haja um pacto claro em relação e todos envolvidos. É verdade, é verdade. Concordo integralmente contigo. Querido amigo, foi maravilhoso esse nosso podcast de hoje. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo aqui gostaram e muito, né? Fica aqui o meu agradecimento e já o convite, faz voltar, né? E fica aí esse minuto final aí para te deixar tuas despedidas aí dos prefeitos e prefeitas, vereadores, vereadoras, secretários que estão nos acompanhando aqui no Desafio de Gestão Pública. Olha, foi um prazer, é sempre um prazer conversar contigo, gosto muito de você. Digo para os prefeitos que eles dirigem cidades de um país incrível,
de um país, de um povo extraordinário, trabalhador, de pessoas que são alegres, de pessoas que gostam de ordem, porque se vive melhor em ordem. E a tarefa que a gente tem não é de reconstruir o país, é de construir o país, na verdade, permanentemente, né? É possível, há exemplos disso, né? Não é uma fantasia. E a comunicação, ela não é só a propaganda daquilo. A comunicação é a ligação do gestor com o cidadão. Ela não existe para que eu possa fazer propaganda de mim mesmo. Ela existe como troca. É absolutamente fundamental. Aquele que se isola, na verdade, ele rompe esse laço de comunicação. E não se faz nada sozinho. É verdade. Somos parte do mesmo reino. É isso mesmo. Querido Moacir, muito obrigado. Uma honra Obrigado. de ter com a gente aqui. É um até breve, bem curtinho. Logo, logo a gente grava um novo episódio. E fica aqui o meu convite para você que nos acompanhou até agora, né? Para que continue conosco. Toda terça e toda quinta, episódio novo de Desafio de Gestão Pública. Ou seja, vamos mudar as cidades e transformar o nosso amado Brasil. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, Moacir. Obrigado.